Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de redação para concursos. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento argumentativo. Gente, essa questão que é tão suada ali, né, tão difícil na hora da gente escrever uma redação. Como argumentar, né? O que é importante, quais são os pontos específicos que nós precisamos abordar no tema, né? Bom, primeiro de tudo, gente, a dica aqui da prof é estudem, né? Óbvio, né? Leiam, estejam informados sobre legislação, né? Dependendo do seu concurso. Estejam informados sobre atualidades, né? Mas pensem que, geralmente, o concurso, né? Dependendo da empresa que você trabalhar, questões que são né, são bem comuns de cair. Questões trabalhistas, né, gente? Então, por exemplo, esse ano, o que a gente tem aí de questão trabalhista latente, né, batendo na nossa porta? A possibilidade da gente não se aposentar, né? Essa PEC aí do presidente interino. Então, são questões, né? As questões trabalhistas estão muito em alta, né? Então, a gente precisa, né, estar por dentro. Quais foram as mudanças, né, da Previdência? O que a reforma da Previdência implica? Quais são as perdas para o trabalhador? Quais são os ganhos, se tiver algum, né? Até agora não detectei nenhum. Mas quais são os ganhos, se eles existirem? Né? Quais são os ganhos para o empresário? Vai chover dinheiro para os empresários, para a gente, né? Tadinho da gente. Então, assim, essas questões são muito importantes, gente, né? Quando a gente vai pensar no concurso. Pense, o seu concurso é de direito? Então, talvez o tema circunde nesse âmbito, né? Questões do meio ambiente são sempre muito fortes, né? Acredito que questões socioculturais sejam mais difíceis, né? Por exemplo, se você trabalha com a justiça, né? A questão dos presídios, né? É bastante importante. Se então seu concurso é da justiça, pode ser que você, né, se depare com um tema desses. E por aí vai, tá? Então, talvez o tema circule exatamente dentro do universo trabalhístico ali do seu meio, né? Dentro das suas particularidades, tá? Mas vamos lá. Como desenvolver um parágrafo argumentativo? Gente, nós temos, olha, né, alguns tipos de texto, né, eles pedem a opinião. Desculpe aqui, gente. Ok. Alguns textos pedem a opinião, né, do autor. A opinião, gente, ela não é dada, isso daí vocês já sabem, né? Ela não é dada, obviamente, de maneira direta, né? Você não fala, eu, Bárbara, acho que a reforma trabalhista vai ser um inferno nas nossas vidas. Você não vai escrever isso, certo? Você vai escrever o quê? Né? Os aspectos mostram que a reforma trabalhista estabelecida no governo do presidente interino, Michel Temer, e blá blá blá, blá, blá serão uma perda para a classe trabalhadora. Então você vai explicar a partir disso, né? Isso já tem a sua opinião incutida, né, gente? Então é o seguinte: o texto argumentativo é uma forma de você leva todo o seu texto para aquela opinião que você quer expressar. Então, toda a semântica do seu texto, ela vai contribuir para esse resultado, né? Não é que você vai ali fazer do seu texto uma reclamação, uma carta de queixa, não aguento mais, não, né? Ou que você vai se expressar de uma maneira mais direta, não. Então, toda a sua construção semântica vai dar a entender o seu posicionamento, tá? Isso se o texto te pedir um posicionamento, mas geralmente pede, né? O parágrafo argumentativo, né?
O texto dissertativo argumentativo, geralmente, ele pede um posicionamento, né? E, em alguns casos, pede uma conclusão com uma intervenção, como solucionar o problema, né? Aí você fala, nossa, Bárbara, mas eu não sou um guru, né? Quem sou eu? Poxa, entra governo, sai governo, as pessoas estão tentando resolver o problema, né, do Brasil. Algumas, nem tanto, algumas querem só piorar mesmo, mas... né? Todo mundo está tentando resolver. E como é que a gente faz? O que a gente... né? O que a gente... Quem sou eu para sugerir uma proposta? A sua proposta não precisa salvar, tá? O Brasil de desse desespero, não, né? Que a gente tá. Todos nós estamos. A sua resposta não precisa salvar o Brasil, né? Mas você precisa sugerir uma forma, tá? Não adianta. Não se preocupe com ser, assim, a resposta mais... a solução eficaz, que vai tirar tudo. Que se você tiver, inclusive, liga pra mim, pra gente trocar uma ideia. Quem sabe a gente resolve alguma coisa junto. Mas, de modo geral, né, é só uma suposição, tá, gente? Então, a sua questão argumentativa de direcionamento, ela vai se dar assim, tá bom? Então, vamos lá. Devemos pensar os parágrafos como pequenos textos. Cada um deles deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Isso daí é básico, a gente já falou sobre isso, né? Então, a estruturação do seu parágrafo, de cada um deles, né, tem que formar um pequeno texto. Então, é importante ali ser uma unidade de sentido. Um parágrafo não deve ser dependente do outro. É melhor que eles estejam ligados apenas pela retomada de ideias. Então, gente, retomar ideias é o seguinte: qual é o tema central do seu texto? O seu tema perpassa todos os seus parágrafos? Então tá ok, tá? Não evite, né, o que eu já falei aqui. Evite iniciar o seu texto com um advérbio, com uma conjunção, né, tipo... Aí você fez lá a introdução, aí você pega no primeiro parágrafo. Porém, não, né? Não é uma boa ideia. Não é. Pode fazer? Pode. Vai perder ponto? Depende, tá? Porque não é o jeito correto de começar. Pode ser que, num desempate, você acabe perdendo por causa disso, tá? Então... faça a sua sentença, a primeira sentença do seu texto, introduza o seu texto, depois você contrapõe a ideia anterior, tá? Uma dica aqui, não inicie o seu texto com uma conjunção que vai manter ele completamente dependente do parágrafo anterior, tá? Não só falando de introdução de qualquer um, não. Tá? Até mesmo na conclusão, evite aquele, sei lá, contudo, tá? De modo geral, evite, não é importante, tá? Aliás, não é tão bom. É essa a palavra. Ok. As ideias apresentadas na introdução devem ser exploradas ao longo dos parágrafos. Gente, então a introdução é um resumão do seu texto. Pense na sua introdução assim, as coisas vão muito mais fáceis para você. Apresente, né, seus argumentos lá, né? São 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, só apresenta lá, ó, pincela, os meus argumentos são esse, né? Tais como, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Venha depois, na ordem que você apresentou eles, desenvolvendo cada um deles, né? Falando, né? Argumentando sobre cada um dos seus argumentos, tá? Então, não seja... não usem a sua introdução em vão. A sua introdução já é uma parte super importante do texto. Não gaste ela à toa, tá? Passando uma ideia vaga. A sua introdução já precisa dar a consistência que o seu texto vai ter, né? Como você vai se encaminhar, né? Sobre o que você vai falar, que ponto você vai defender, quais são os seus argumentos. Então, a sua introdução, se ela já trouxer isso, né, e é importante que ela traga, tá? O seu corretor já vai direcionado, ele já vai saber mais ou menos como o seu texto vai se encaminhar, né? E isso vai ser muito bom, tá? Isso vai ser bom para ele que tá lendo, e se ele gostar do que ele tá lendo, gente, obviamente isso vai ser bom para você.
Caso o autor decida abordar apenas uma ideia, ela deve ser aprofundada ou desmembrada em cada um dos parágrafos subsequentes. Vamos dizer que você não tenha 3 argumentos, que você não, né, mas que você decida trabalhar um argumento e desmembrar ele em 3 aspectos, ou 2, tanto faz, né? Então vamos lá. Uma ideia, um argumento, né? E sua coisa não funciona por causa disso. Então, isso pode ser retratado através disso, daquilo. Isso também pode através de Terceiro parágrafo. Então você não precisa desenvolver 3 argumentos diferentes. Você pode. Às vezes um argumento ele é tão complexo, ele tem tanta coisa envolvida nele que você consegue desenvolver um e desmembrar ele e fazer ele, né, dele 3 pontos, né, 2 pontos dele, né, de importância. Então, beleza. Não se deve misturar mais de um aspecto da questão em apenas um parágrafo, pois isso aumenta a possibilidade do tema ser trabalhado com superficialidade. Não cometam a besteira de falar sobre 2 aspectos do tema em um parágrafo só. Isso é desnecessário, gente. Isso mostra falta de organização, tá, do seu texto. Isso mostra superficialidade, porque parece o quê? Que você não tem o que falar, que você já mete outro argumento, né? Então, não tenha preguiça, tá? E se encha de conteúdo. Eu não posso dizer pra você assim, né? Bárbara, o que vai me garantir que eu vou ter argumentos? Só você mesmo, infelizmente, né? A vida é assim. Leia, né? Veja os temas anteriores, veja quais tipos de tema costumam ser cobrados e leia bastante. Então, né? Se você pega, porque a reforma da Previdência, né, para o trabalhador rural, sei lá do que, lá. Você está falando trabalhador rural, de repente, no mesmo parágrafo, você fala, mas o trabalhador urbano, em consequência disso, também, das fábricas, das indústrias, blá, blá, blá. Não, né, gente? Em um você fala do trabalhador rural, em outro você fala do trabalhador das indústrias, trabalhador urbano. Gente, 5 linhas de parágrafo. Se você não conseguir falar sobre o trabalhador rural e as dificuldades do trabalhador rural em 5 linhas, ou do trabalhador urbano, ou das empresas, né? Gente, aí, né, aí fica complicado. Então, né, isso é o mínimo. Então, 5 linhas, escrever um pequeno textinho ali em cada parágrafo sobre um argumento é essencial. Não misture argumentos, tá? Não misture tópicos em um parágrafo só. É mais produtivo que o autor discuta um aspecto do problema por parágrafo. É crucial organizar-se. Se o texto tem limite máximo de 30 linhas, o autor pode dividi-lo em... Olha só, essa é uma sugestão, tá? Se é 30 linhas, escreva, né? Tenta escrever pelo menos 25, gente, tá? Não tenta fazer o mínimo, não, porque... Tendo mais espaço, você tem mais possibilidade de acerto, tá? De explorar melhor o tema. Não seja sucinto, assim... Nossa, fui super sucinto, fiz 20 linhas, 15 linhas. Desnecessário. Porque a possibilidade de você não falar nada em 15 linhas é muito maior, tá? Então, olha só, a introdução, né? Mais ou menos 5 linhas para introdução, certo? Você consegue abordar bem a coisa, né? Desenvolver, assim, você consegue dar ali, circular bem o tema, certo? Apresentar os seus argumentos, ou o argumento. O desenvolvimento, né? Mais ou menos 3 parágrafos de 5 linhas. Você pode colocar 2 parágrafos de 7. Você pode fazer 3 de 4, né? Mas eu acho que 3 de 5 é uma boa matemática, né? E a conclusão, mais ou menos 5 linhas. Então, você consegue dividir bem o seu texto, né? A dica realmente, gente, faça um esquemazinho rapidinho, né? Eu sei que a gente tem pouco tempo em concurso, mas faça um esquemazinho antes de começar, né? Ó, nesse parágrafo eu vou trabalhar tal argumento, nesse tal argumento, nesse tal.
os pontos que eu vou trabalhar nesse argumento aqui são esse. 2 pontinhos, 3, assim. Esse. Olha só. Sucesso total. Com isso, ganha-se 3 parágrafos para argumentar. Isso possibilita distribuir melhor as ideias ou aspectos de uma ideia apresentados na introdução. Então, gente, né? Apresenta suas ideias na introdução, desenvolve e, gente, vai ser sucesso. Muito mais simples. É primordial estar seguro do posicionamento a ser abordado antes de começar o texto. O autor deve escolher o lado sobre o qual esteja melhor preparado para opinar. Isso se o seu concurso te colocar 2 opções de posicionamento, tá, gente? Nem sempre coloca, tá? Se for o caso. Se não for, gente, né, você desenvolve a partir de uma ótica específica que você queira, né? Você sempre vai ter que ter uma ótica, não tem jeito. Você não vai ficar lá escrevendo a ermo sobre qualquer coisa que seja. Sempre há um posicionamento. O autor deve escolher um lado sobre o qual esteja melhor preparado para opinar, né? Então, se não pedir posicionamento, fale sobre aquele lado que você, sobre aquele aspecto que você está mais inteirado no tema. Pois qualquer sinal de insegurança pode afetar seu texto. Se você começar a falar sobre algo e o seu corretor entender que você não explorou, né, por medo, por falta de conhecimento, por falta de segurança, né, naquilo que você falava, então não vai ser legal, né? O posicionamento deve ser claro. Não há espaço para neutralidade no texto argumentativo. Gente, nem sempre, tá? Mas, de modo geral, o texto argumentativo, você vai para um lado da questão, né? Mesmo que não seja, é óbvio, você não vai defender paixões, né? Está aí uma das dicas que a gente deu aqui, né? Sem paixão, tá, gente? Nada de ficar defendendo, né, uma posição muito calorosamente. Não. É a inclinação do seu texto, né? É o que a gente estava falando aqui. O seu texto se inclina para quê? Né? Como você pensa essa relação? Né? Você pensa a reforma da Previdência de uma maneira positiva? Então, o seu texto ele vai ser todo o espelho disso. Agora, você pensa de uma maneira negativa? Então, vai ser o espelho disso também, certo? Então, mas assim, o seu posicionamento vai ficar claro desse jeito, tá? Se for necessário. Se não for necessário, você pode ficar ali ainda meio, né? Estar preparado para um tema aleatório requer muita pesquisa. Óbvio, né? A gente não faz ideia. A gente pesquisa, circunda, tenta cercar ali, né? Tipo a loteria, a gente tenta cercar. Mas a gente sabe muito bem que não é assim que funciona, né? É necessário estar a par das grandes questões da atualidade, ler diversas fontes, de diferentes posicionamentos perante questões políticas e sociais. Gente, não dá para ler só um lado da história, tá? Não dá. Isso na vida, tá? Na vida. A gente não pode se posicionar política e socialmente na nossa vida, tá? Isso não é seguro, isso não é saudável, sem ler as 2 coisas, sem se informar muito bem sobre as 2, né? Os 2 lados da moeda, tá? Isso é dica mesmo para a vida, não é só para sua redação, não. Mas para sua redação também é importante, porque você tem que saber o outro lado também, gente. Se te pede posicionamento, né? Você tem que pensar nos 2 lados, tá? Lembrando sempre que a sua conclusão, a sua intervenção, né, na situação, ela precisa estar de acordo com os direitos humanos, tá? Isso é uma questão, ó, tem que ter ética, tá? Seu posicionamento, se ele for um posicionamento extremista, né, você pode ser eliminado. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso vem em qualquer edital de concurso, tá? E qualquer dica que você pegar na internet, você vai ver isso. Evite paixões, extremismos, né? E evite um posicionamento extremista, tá? Na sua conclusão aí do seu texto, tá? Sempre com foco na ética e nos direitos humanos. Então, mesmo que o autor discorde de um determinado ponto de vista, é necessário conhecê-lo, tá? Cuidado ao citar referências históricas.
E ou estatísticas. Vincular informações falsas no texto pode ter consequências catastróficas. Gente, se você não sabe uma data, se você não sabe uma estatística, não jogue com estatística. Se tem na coletânea, né, naquela reunião de textos lá, aí você pode usar. Né? A coletânea está ali para isso, para a gente usar uma informação ou outra. Né? Ela está ali para ajudar. Então, aí beleza. Agora, se você não tem certeza de uma data, assim, igual você tem certeza da data do seu nascimento, não use, tá? De cabeça. Não use porque datas falsas, informações falsas não podem ser veiculadas no seu texto. Ao fazer esse tipo de menção, o autor deve basear-se nos dados que a coletânea do exame disponibiliza, ou citar apenas aquilo que tem certeza, né? Então, uma coisa ou outra. Enfim. A coletânea, textos, citações, estatísticas, etc., disponibilizada pelo exame, não deve ser copiada, porém é uma importante aliada, tá? O autor pode fazer uso de diversos elementos veiculados por ela, inclusive usar algumas das citações devidamente sinalizadas e creditadas em seu texto. Então, você quer usar uma citação ali? Use só se for extremamente... Ah, gente, esse negócio de ficar usando citação assim à toa... Você vai trabalhar aquilo ali, reforça o seu argumento, né? Corrobora com a sua ideia, você vai destrinchar aquilo ali, então use, né? Se não, fica só citar por citar, né? A opinião do autor é imprescindível no texto argumentativo, mas ela sempre deve vir em terceira pessoa, né? Isso a gente já falou, né? O seu posicionamento, ele vai pelo direcionamento do seu texto, pela inclinação do seu texto. Não porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. A subjetividade é importante na construção do texto, mas a pessoalidade deve ficar de fora. Então, a subjetividade é importante porque a subjetividade ela é responsável por essa força criativa que a gente tem, né, que a gente possui. Pô, tudo que você faz tem coisas subjetivas, é quem você é, o que você pensa. Só que você deve deixar de lado a pessoalidade. O que é isso? Você não vai levar para o lado pessoal, né? Então, tem gente que defende posições extremistas que você não pode colocar na sua redação. Não adianta. Não adianta. Você pode, né, acreditar muito que aí a justiça não existe para todos, que bandido bom é bandido morto, essas coisas. Mas se você disser isso na sua redação... Gente, isso é coisa para desclassificar a redação, tá? O autor pode basear-se em suas crenças, mas ele deve obrigatoriamente basear-se em fatos. Então, as suas crenças, né? Por mais importantes que elas sejam para você, elas não representam fatos, nem sempre, tá bom? Algumas vezes sim, as nossas crenças batem lá com os fatos, né? Outras tantas, milhares de vezes não. Então... né? A sua crença, às vezes religiosa, político, social, ela deve ser mantida aqui, certo? De lado. Então, se ela pode corroborar para o texto? Pode. Só que o seu texto tem que ser baseado em fatos. Isso aí é obrigatório. Bom, eu trouxe para a gente ver um exemplo de redação nota 100 no concurso do TRT Santa Catarina, 2013. Gente, é muito difícil achar as mais atuais, tá? Muitíssimo difícil. Então, peguei uma de 2013, mas enfim, né? Serve como exemplo pra gente dar uma olhada. O tema é causas e efeitos do trabalho informal. Por isso que eu digo, tá, gente? Questões trabalhistas nesse tipo de concurso é bem, né? É uma possibilidade grande de cair. Então, procure se informar bem sobre, né, esses momentos de questões trabalhistas que a gente está passando aqui, reforma da Previdência, nessas PECs, todos esses direitos que foram tomados de nós. Então, procure se informar bastante sobre isso, né, sobre o tema, para saber como escrever. Vamos lá, vou ter que ampliar aqui, porque é uma foto, né? Tudo bem. Vamos lá. A crescente concorrência mercadológica aparece como barreira ao trabalhador que almeja formalizar a prestação de serviço, não só por ter reduzida de maneira considerável a margem de lucro, como também por restringir o leque do negócio
poucos produtos. Então, olha só, gente. Essa pessoa, ela apresenta aqui, perceba, ela apresenta, né, dois aspectos, né? Ela fala, a margem de lucro é reduzida. Ó, por ter reduzida a margem de lucro, né? Como também por restringir o leque do negócio a poucos produtos. Agora, vamos ver se ela conseguiu desenvolver esses dois elementos no texto? Ó, mas então, olha só. A crescente concorrência mercadológica aparece como uma barreira, né? Como uma barreira ao trabalhador. Então, ela está falando de dois aspectos negativos, né, do trabalho informal. Ó, vamos lá. Embora esteja o poder público, muito embora, desculpa. Então, olha só, ela iniciou aqui o texto, né, com a conjunção, tá? Tirou sem assim mesmo. Eu prefiro evitar, mas vocês podem fazer, não é errado, tá? Então, olha só, ela colocou muito embora. Muito embora esteja o poder público engajado em fornecer subsídios aos trabalhadores informais, que vão desde as isenções até as restituições de maiores valores de impostos de renda, isso não confere a eles competitividade. Então, olha só, ela volta aqui, ó, né? Ela volta aqui a margem de lucro, por exemplo, né? Vamos lá. É mister, né? É necessário, é muito importante, que se ofereçam, além de incentivos, benefícios continuados, de modo a garantir aos trabalhadores uma certa segurança jurídica, que valha o desembolso do investimento na formalização do trabalho. Então, você formaliza, sai por um preço pro microempreendedor, né? Outro aspecto bastante defendido pelos operários, que preferem manter-se sem vínculos, é a facilidade com que podem mudar de rumo mercadológico, quando da existência de muitas formalidades. Mercadológico, ponto. Quando da existência de muitas formalidades, isenção do CNPJ, por exemplo, o término do contrato acaba sendo muito moroso, o que, em se tratando de economia capitalista, pode, sem dúvidas, comprometer a existência do negócio. Então, peraí. Outro quesito bastante defendido pelos operários que preferem manter-se sem vínculos é a facilidade com que podem mudar de rumo mercadológico. Quando da existência de muitas formalidades, a inscrição do CNPJ, por exemplo, o término do contrato acaba sendo muito moroso. Então, olha só. Os que são informais, né, eles têm essa possibilidade essa mobilidade maior. Os que não têm, né, é muito moroso. Então, isso pode dificultar o comerciante. Ok. Não há como negar que, por outro lado, os trabalhadores legalmente formalizados ficam em desvantagem no que tange a precificação, né, colocar preço, já que não conseguem competir de maneira igualitária com os preços aplicados por profissionais que não terão deduções de suas arrecadações. Então, ela coloca o contraponto, né? Na verdade, ela está falando dos trabalhadores formais, né? Todas as desvantagens vêm dos formais. Aqueles que estão informais, né? Eles têm muito mais rapidez, o preço vai ficar mais barato para eles, então eles não vão cobrar menos, né? Então não dá para competir com os informais, é essa questão. Até por uma questão de burocracia também, pelo que ela afirma. Não há como negar que, por outro lado, os trabalhadores legalmente formalizados ficam em desvantagem no que tange a precificação, já que não conseguem competir de maneira igualitária com preços aplicados por profissionais que não terão deduções de suas arrecadações, não vão pagar imposto, né?
Evidencia-se, portanto, não só uma negligência pública em relação aos trâmites legais de formalização do trabalho, como também os benefícios financeiros que a informalização confere aos trabalhadores. Fatores estes que prolongam e reafirmam a existência e possível crescimento da classe ao longo dos anos, né? Então, o que ela fez aqui? Né? Ela foi falando sobre, ela foi botando um contraponto, né, entre os trabalhadores formais e os informais, né? Qual é a diferença? Por que um sai ganhando e o outro sai perdendo? Bom, é isso, a gente fica por aqui.